Estendam as mãos para que a gente possa orar pelo nosso querido presbítero Bruno. Amém? Senhor, em nome de Jesus, toma o teu servo em tuas mãos, Pai, que neste momento ele venha se despojar de todo o ser dele e que seja, Senhor, um canal de bênçãos, Pai, que através dele o Senhor venha falar conosco, trazer a tua vontade, Pai, reveste a vida dos teus filhos, Senhor, a mente, o coração, e que ele tenha a mente, Pai, o coração cativo a ti, Deus. Em nome de Jesus, usa o teu filho, o teu servo, como uma ferramenta afiada, lavada e polida, Pai, em tuas mãos. E que em nome de Jesus, Senhor, tudo aquilo que está no teu coração, através da vida dele, venha crescer e dar fruto em nós, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Paz, irmãos, boa noite. Vamos levar a palavra de hoje, né? E quando eu recebi o convite, eu fiquei me perguntando, né? Falei, Senhor, o que eu devo falar, né? Porque a gente tem um temor muito grande de vir aqui e falar algo que não está no centro do coração do Senhor, né? E muitas vezes, nas outras vezes eu ficava muito mais ansioso por saber querer, né? Por querer meditar na palavra muito tempo, para conseguir entender tudo aquilo que Deus queria falar. E Deus tem trabalhado isso na minha vida, que cada vez mais os convites têm chegado mais perto do dia. Então eu não tenho tanto tempo para falar, não tenho tempo para ler, mas o Senhor tem dado graça, o Senhor tem trabalhado, e eu creio que é um trabalhar do Senhor na minha vida, né? E aí eu comecei a falar com o Senhor, falei, Senhor, o que eu vou falar para a tua igreja? E aí me veio muito grande, no meio de um louvor, a graça de Deus, né? A graça de Deus, ela é tudo para nós, né? Tá aqui, a palavra a graça de Deus é um favor imerecido. Já começa por aí. Nós não merecemos, mas pelo amor do Senhor que Ele tem pelas nossas vidas, Ele nos concedeu a graça, né? Nós não merecemos a salvação, não merecemos o perdão, nem o amor de Deus. Mas mesmo assim, pelo amor dEle nas nossas vidas, né? Ele fez um plano perfeito, né, para mandar o Filho dele para morrer por nós, para justificar, para perdoar os nossos pecados, né? E aqui, né, mesmo sem a gente merecer, quando a gente aceita Jesus como nosso Salvador das nossas vidas, Deus derrama sobre as nossas vidas a graça dele, né? Porque Deus é amor, Deus é compaixão, né? Mas Ele também é justiça. A gente não pode esquecer disso, né? E muitas vezes a gente vê pessoas brincando com o nome de Deus, não levando a Deus a sério, né? Mas o Senhor, Ele sabe de todas as coisas, porque Ele cria o homem mau para o dia mau, né? Então, tudo é permissão do Senhor aqui na terra, né? E nós estamos aqui só de passagem. Glória a Deus por isso, porque eu creio que eu vou ter uma morada muito bonita lá no céu. Giba, eu queria falar em Efésios 2, no versículo 1 até o 10. Aqui diz, no 2, versículo 1: E vos vivificou, estando mortos em transgressões e pecado, nos quais, no passado, caminhaste conforme o curso deste mundo, conforme o príncipe das potestades do ar, o Espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós vivíamos em tempos passados, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e da mente. Éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus é rico em misericórdia, pelo seu grande amor, que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos pecados, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas épocas vindouras as abundâncias e riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco, através de Cristo. Pois pela graça sois salvos, e por meio da fé,
E isso não é de vós mesmos. Isso é o que é o dom de Deus. Não de obras, para que nenhum homem se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo, para as boas obras, as quais estabeleceu para que andássemos nelas, né? Aqui o Senhor estava falando, né, que nós estávamos mortos, né, em os nossos pecados e as nossas transgressões. E assim, aqui todo mundo teve a fase na vida que foi para o mundo, que pecou, que transgrediu, que desagradou o coração do Senhor, né? E a palavra dele fala no versículo 1 que nós estávamos mortos, gente. Realmente a gente tinha vários pecados, inúmeros pecados. Você falar assim, alguém que está vivendo no mundo e não pecasse, está mentindo, velho. Porque a pessoa precisa reconhecer os erros do passado, né? Porque a gente precisa ter essa noção, né? Também fala no versículo 2, né, que nós caminhávamos igual as pessoas do mundo e seguindo o espírito, né, que dominava lá, que era o pai da desobediência, né? Então é assim, quantas vezes nós estamos na rua, quando a gente não confessamos que o Senhor era nosso único Salvador, quantas vezes nós já pegamos algo que não foi nosso, né? Cara, todo mundo pega uma coisinha aqui, uma coisinha ali, eu também vou fazer, por quê? Porque todo mundo faz, porque o meio que a gente vive nos contamina. Se é um meio que fala muito palavrão, daqui a pouco a gente está falando palavrão. Se é um meio que as pessoas não são honestas, daqui a pouco você também não está sendo honesto, né? Por quê? Porque aqui diz, né, a gente caminhava em pecado igual às pessoas do mundo, né? E a gente precisa ter muito cuidado com isso, porque agora nós somos novas criaturas. Mas nós tivemos um passado, e o passado vem para nos ensinar das coisas que nós já passamos, das coisas que nós já vivemos, e para a gente relembrar aquilo que a gente fomos, né? Aqui no versículo 3 fala que vivíamos para realizar os nossos desejos da mente, nossos desejos da carne, né? E a gente tinha um espírito, né? Tinha uma natureza, né, de desobediência, né? Pode reparar, toda criança tem um espírito de confrontar, um espírito de desobediência. Por quê? Porque eu acho que já faz parte da nossa natureza, faz parte de onde nós crescemos. Porque a gente pode passar inúmeras vezes, mas o Senhor, Ele conhece as nossas vidas, o Senhor sabe de tudo que nós passamos, né? E aqui ele fala, né, que a gente estava ali só para viver o desejo da nossa mente. O desejo da nossa mente era o quê? Era viver a nossa vida, conquistar aquilo que nós desejávamos. É um carro que a gente desejava? É um carro que eu vou atrás. Vou trabalhar por um carro, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Por quê? Porque a gente só era vontade só para fazer a vontade da nossa carne. Hoje em dia eu entendo. Eu prefiro fazer a vontade do Senhor, porque as demais coisas falam que vai ser acrescentada. Primeiro a gente vai procurar o reino dos céus, que as demais coisas serão acrescentadas. E assim, eu aprendi a ser grato com tudo. Porque muitas vezes eu falava para minha esposa, falava assim, eu com 35 anos eu já quero estar com meu carro, com a minha moto, com a minha casa. Nem que para isso eu tenha que trabalhar 18 horas por dia. Mas eu não fiz isso. Acho que o Senhor falou assim, não filho, eu não vou fazer, porque você vai fazer tudo com a força do seu braço. E aí depois você vai ficar o quê? Vai ficar se gloriando. Por quê? Porque eu conquistei, porque eu isso, eu aquilo. Eu por mim, eu não conquisto nada, mas o Senhor, Ele vem me dando as coisas. O Senhor me deu um carro sem eu procurar um carro. Os 2 carros que eu recebi, o Senhor me entregou nas minhas mãos. Falou assim, eu tenho um carro aqui assim, assim, assado, você aceita? Eu falei, me dê, aceito. O primeiro foi assim, o segundo foi assim. Por quê? Porque eu creio que o Senhor, Ele tem um plano para as nossas vidas, né? E no versículo 4 fala, mas Deus é misericordioso e com grande amor interviu nas nossas vidas, né? Aqui ele fala, né, que Ele é rico em misericórdia. Então tudo que nós fizemos, o Senhor, Ele sabe que a gente fez. O Senhor, Ele tem a plena consciência de tudo aquilo que a gente realizou, de tudo aquilo que a gente almejou na nossa mente, de tudo aquilo que a gente sonhava no nosso coração. Ele sabe de tudo. Ele sabe todos os nossos pecados, todas as nossas transgressões, e mesmo assim Ele nos amou da maneira que nós éramos. Por quê? Porque Ele tem um plano para as nossas vidas. E Ele nos constituiu a gente para um propósito.
né? E ele é assim, ele tem um amor infinito sobre as nossas vidas, né? No versículo 5 fala: estávamos mortos, mas Deus nos vivificou com Jesus. Pela graça de Deus somos salvos. Então, é pela minha graça? É pela sua graça? É porque o fulano é bonitinho? É porque o fulano é certinho? Não. É pela graça do Senhor. Não é nada pela gente. A gente é um ser humano falho, é um ser humano muitas vezes que acaba se corrompendo por estar em lugares, por estar em um ambiente que muitas vezes a gente sabe que é errado e a gente não consegue agir diferente. Paulo diz, né, o bem que eu quero fazer eu não consigo, mas o mal que eu não quero, quando eu percebo eu já fiz. Muitas vezes é assim nas nossas vidas. Por quê? Porque a gente está no mundo, a gente vive no mundo circular, gente. Não adianta a gente falar, é só mil maravilhas, não sei o quê. Por quê? Porque a gente não vive dentro da igreja. As pessoas, elas usam uma roupagem dentro da igreja e uma roupagem fora da igreja. E não deveriam ser assim. As pessoas, elas deveriam ter um caráter íntegro, porque Deus nos transformou. Porque Deus mudou as nossas vidas e Ele nos deu uma chance, né? Então a gente precisa ser a mesma pessoa que a gente é diante de Deus, fora também, porque a gente tem que ser exemplo, né? E aqui fala em Romanos, Giba, 3, no 23 e 24. Cadê Romanos? Aqui, ó. 23. Porque todos pecaram e estão privados da glória de Deus, sendo justificados livremente pela sua graça através da redenção que há em Cristo, né? Então aqui é que nem a gente fala, a gente é pecador, a gente não podia chegar na graça, ter a glória de Deus nas nossas vidas, mas pela graça do Senhor, através da redenção de Jesus Cristo, nós temos uma nova chance de viver uma nova vida, de fazer tudo certo daqui para frente. Não vamos pecar? Irmãos, nós somos falhos. Num momento de ira, num momento de tristeza, num momento de fraqueza, a gente pode pecar? Pode. Mas é assim, nós somos falhos, a gente precisa reconhecer isso. E eu canso de falar para todo mundo. Todo mundo precisa saber aonde é suas fraquezas e aonde é suas fragilidades. Por quê? Porque a partir do momento que a pessoa conhecer, ela vai ter o conhecimento e falar assim, se as coisas estão caminhando por esse lado, eu tenho uma fraqueza aqui. Então o Senhor já começa a me ajudar. O Senhor me ajuda porque nessa área aqui eu tenho dificuldade. Então que o Senhor possa trabalhar, transformar a minha vida. Por quê? Porque eu preciso ser uma nova criatura, eu preciso ser transformado. E assim, a gente só consegue ser transformado quando a gente tem o entendimento daquilo que nós somos e daquilo que nós precisamos ser. Porque não adianta, que nem a gente fala para algumas pessoas, mas a pessoa ela não tem o entendimento ainda de que ela é aquele tipo de pessoa. Que é um tipo de pessoa ignorante, que é um tipo de pessoa que não sabe ouvir, é um tipo de pessoa que não consegue entender quando as pessoas explicam. Mas se ela não tiver a consciência daquilo, ela não vai conseguir ter a mudança. Porque para ela é normal. O problema é sempre o próximo. Ah, é fulano que é chato demais. É o fulano que não sabe explicar. É o fulano que não tem paciência comigo. Porque a gente é fácil culpar os outros do que assumir os próprios erros. E eu falo para a Tawana, eu tenho grandes dificuldades em inúmeras áreas. E eu falo, Senhor, me ajuda. Tem dificuldade que eu falo, Senhor, já começou aqui, ó. Já tá doendo, já me preocupando, me ajuda aí. Porque de mim, nada eu posso fazer, gente. Porque eu sou um ser humano de carne e osso. E eu tenho as minhas fragilidades, eu canso de falar. E eu tenho, não são poucas, são muitas. Mas eu sei e eu luto contra elas todos os dias. E o Senhor, Ele sabe também, e Ele me ajuda. Tem grandes coisas que eu já consegui superar, já consegui melhorar e eu sou outra pessoa. Mas eu tive que abrir mão do meu ser, abrir mão e falar assim, Deus, me trata, me ajuda, me mostra o que eu devo fazer, me mostra o que eu devo fazer, me mostra como eu devo agir, né? E aqui ele fala que no versículo 6, ele diz, lá em Efésios, deixa eu voltar para Efésios, e nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus, né? Aqui eu creio que ele nos ressuscitou espiritualmente, porque quando nós estávamos no mundo, a gente estava morto. Para o Senhor a gente estava morto. Por quê? Porque o Senhor ele nos criou para ser
imagem e semelhança dele, para ser servos dele, para ser quem adora e louva ao Senhor. E muitas vezes a gente acaba no mundo se perdendo e acaba realmente morrendo aos poucos. Mas o Senhor sabe de todas as coisas nas nossas vidas. E eu creio que Ele nos restou espiritualmente para que a gente possa viver e ter uma visão espiritual. Porque lá em Efésios 6:10 fala que a nossa luta não é contra a carne, nem contra a sangue. Então é assim, a gente precisa ter essa ideia e precisa ter esse entendimento que se a nossa luta não é contra a carne, então não adianta a gente ficar dando murro nos outros. Não adianta a gente ficar ali falando e brigando e lutando. Não, vamos orar. Tem pessoas nas nossas famílias que não são convertidas? Tudo bem. Vou ficar falando de Deus para ela toda hora? Não. Fala quando Deus permitir. Eu tenho aprendido isso. Tem inúmeras situações na vida que eu quero conversar, eu quero falar, mas eu falo, Senhor, se for da tua vontade, o Senhor vai dar a oportunidade para mim falar para a pessoa. E tem muitas vezes que a oportunidade não vem. E eu fico, Deus, mas eu queria falar. Mas o Senhor falou, não é para você falar agora. A pessoa não está ali aberta para escutar. Então você vai estar jogando pérola aos porcos. Porque não adianta, não é de muito falar que a pessoa vai entender. A pessoa tem que estar com o coração aberto. Tem que estar ali disposta a ouvir e entender. Senão ela não tem mudança. Senão ela não tem transformação, né? E aqui no 7 fala, devemos ser uma prova viva da transformação da graça de Deus para as nossas vidas, para as próximas gerações, né? Então é assim, eu já contei isso várias vezes, mas eu cresci, querendo ou não, num ambiente evangélico. Todos da minha família, tanto da parte de pai como da parte de mãe, são evangélicos. Então eu nunca conheci e nunca frequentei outra religião. Mas muitas vezes eu não queria saber. Jovem, filho, você quer saber? Não, quero curtir minha vida, ó. Quero viver, eu quero ter minhas experiências, eu quero correr, eu quero fazer merdinha, eu quero viver. Mas é assim, o Senhor, Ele conhece as nossas vidas, né? Mas a partir do momento que a gente acaba se tornando pai, que a gente acaba ficando mais velho, a gente começa a ter uma preocupação de ser exemplo para alguém, né? E eu tenho alguns exemplos que nem eu sempre falei, a minha avó, por mais ela tinha inúmeros problemas, inúmeras coisas que ela fazia que feriam bastante a família, mas ela sempre assim foi temente a Deus, sabe? Ela sempre tentou levar e mostrar os caminhos do Senhor sobre as nossas vidas. Eu sempre conto quando eu vou fazer oferta. Minha avó levava a gente para a igreja, obrigado? Levava, mas ela não deixava a gente chegar na igreja de mão vazia. Nem que fosse uma moeda ela colocava no nosso envelope para a gente dar na casa do Senhor. Então isso era um exemplo para a gente. E a gente precisa ser uma prova da transformação do Senhor para as novas gerações. Porque assim, muitas vezes a pessoa fala, vou ser crente para ser igual àquela pessoa? Não, eu prefiro não. Então a gente precisa ser transformados para a gente ser um exemplo para as nossas novas gerações. Porque aqui tem muitos jovens que nem pai nem mãe vêm para a igreja. Qual é o exemplo que eles estão tendo dentro de casa? Nenhum. Mas qual é o exemplo que a gente pode dar para a vida deles? Então a gente tem que sempre se dedicar ao máximo para fazer aquilo que agrada o Senhor, para que as pessoas em volta possam ver e entender. Falar, nossa, ali vai um homem e uma mulher de Deus. Como eu gostaria que meu filho e minha filha fosse igual ou seguisse os mesmos caminhos, os mesmos passos, né? E aí no versículo 8 e 9 fala, pela graça de Deus somos salvos, e não pelas nossas obras, né? Para que a gente não ache que a gente tenha mérito nenhum. Porque neste mundo é tudo meritocracia, né? A pessoa está lá por quê? Porque ela mereceu. Porque ela fez por onde? Porque ela correu atrás. Mas é assim, para Deus isso não funciona. Porque para o homem pode funcionar, mas para Deus não. Por quê? Porque a gente não é merecedor de nada, gente. Mas pela misericórdia do Senhor, Ele nos salvou. Ele nos deu uma nova oportunidade. Ele entregou seu próprio Filho para morrer por nós. Este é um amor tão grande. E assim, a partir do momento que a gente pode fazer alguma coisa sem Deus, a gente começa a crescer e esquecer de Deus. Começa a dar dinheiro para um crente. A primeira coisa que ele começa a fazer, eu vou curtir minha vida, vou passear, vou para a igreja quando der. E aí, quem que é o seu Senhor está sendo? É o Senhor ou é o dinheiro? Porque na primeira oportunidade que você tiver que fazer uma viagem ou vir para a igreja, você com o dinheiro você vai fazer a viagem.
Por quê? Porque a gente é falho, gente. A gente é ser humano. Muitas vezes a gente peca por coisas tão poucas, por coisas tão bobas. A gente teve grandes dificuldades no começo da nossa trajetória com Cristo, porque as pessoas não entendiam o nosso lado. A gente saiu de festas de família para vir aqui. Aí a pessoa, mas a gente vai cantar o parabéns tal hora. Eu falei, não, tudo bem, fica tranquilo, pode cantar o parabéns a hora que for. Mas vocês não vão estar aqui? Não, tudo bem, não precisa de mim, eu não sou aniversariante. E eu tenho um compromisso com Deus, eu vou lá. Mas vocês são chatos, vocês não podem faltar um dia? Eu falei, posso. Eu tenho o livre-arbítrio de ir ou não ir, mas eu prefiro ir. Que nem almoço de domingo. Vai chegar a tal hora? Vai chegar a tal hora. Quiserem comer, eu aviso. Me convida para o almoço e fala, eu só posso chegar depois de tal hora. Se quiser comer, pode comer, fica à vontade. Quando eu chegar, eu me sirvo no que tiver. Eu vou estar satisfeito, não vou reclamar. Eu sou assim. Teve um evento para o meu irmão, a gente veio para a igreja, a família veio do interior, todo mundo se reuniu, tal, não sei o quê. Quando eu cheguei lá, falei, nossa, você chegou essa hora, tal, não sei o quê. Eu falei, eu cheguei essa hora. Falei, vocês vieram por causa de mim ou por causa do meu irmão? Por causa dele. Então, eu escolhi a minha parte. Primeiro eu fui adorar o Senhor, fui me alimentar da palavra, agora eu vou me alimentar. Mas agora o churrasco está quase no final. Eu falei, tá bom, tô satisfeito, eu como o que tiver. Não esquenta a cabeça, gente. Comigo, não esquenta a cabeça. Se tivesse só um arroz e um vinagrete, a gente comia dando glória a Deus. Porque eu já entendi isso na minha vida. Eu tenho que priorizar a Deus primeiramente. O resto, as demais coisas serão acrescentadas na minha vida. Mas se eu começo a trocar a prioridade, o Senhor fala assim, meu filho, não vai por aí, vai por aqui. Tem uma trajetória tão linda para você desse lado aqui, você está querendo ir por aqui. Chega ali na frente, vai ter um espinheiro, você não vai conseguir passar. Aí você vai ficar chorando, Deus, tem um espinheiro, Deus. Mas é assim, muitas vezes a gente é assim, né? Lá em Tito, Giba, no capítulo 2, deixa eu pegar aqui que ficou. Tito 2. Não, é Tito 2 no versículo 11 e 13. Cadê? Porque a graça de Deus nos trouxe a salvação e manifestou-se a todos os homens, ensinando os que renunciaram à impiedade e à concupiscência mundanas. Vivamos de maneira sóbria, justa e piamente neste mundo presente, guardando a bênção e a esperança no aparecimento glorioso do nosso Deus, nosso Salvador, Jesus Cristo, né? Então é aqui, a gente foi salvo por Deus, porque Deus criou, Deus falou assim, o mundo está perdido, eu preciso de alguém para ajudar eles. Jesus veio, passou tudo que tinha que passar como ser humano, sofreu na carne, mas ele veio com o amor do nosso Pai, para nos dar uma nova oportunidade. E aí no versículo 10 de Hebreus fala que a gente foi criado em Cristo Jesus para realizar boas obras que Ele já estabeleceu. Então Ele já estabeleceu as boas obras que a gente deve realizar. Cabe a gente conhecer a vontade do Senhor, a se abrir para que o Senhor possa trabalhar nas nossas vidas, para que a gente realmente possa fazer e realizar as obras que o Senhor já estabeleceu nas nossas vidas. Não é a gente que decide que obra que a gente vai fazer, é o Senhor. Se fosse por mim, eu queria estar sentado, só escutando a palavra e me alimentando. Mas o Senhor, Ele falou, filho, eu quero que você pregue, somente estude a palavra. Só que é assim, muitas vezes a gente fica, meu Deus, eu não tenho competência, meu Deus, é muita responsabilidade. Mas se o Senhor te chamou para algo, Ele vai trabalhar na sua vida. Ele vai te dar as coisas certas. A partir do momento que você fala assim, Senhor, tenho dificuldade em isso e aquilo, me ajuda. Se o Senhor quer que eu faça, tudo bem. Foi o que eu falei para a Tawana faz uns 6 meses. Eu falei, Tawana, eu fazia uma coisa que era muito feia, a partir de hoje Deus falou para mim não fazer mais. Que as pessoas iam falar, você pode fazer tal coisa? Eu ficava fugindo, eu chegava atrasado, eu fazia de tudo para não fazer nada. Por quê? Porque eu tinha vergonha. Mas o Senhor falou comigo, falou assim, filho, você foge daquilo que eu tenho para colocar nas suas mãos. E a partir do momento que você não faz, eu tenho que levantar outra pessoa para fazer, porque a obra de Deus não para. Mas
isso é uma obra que eu queria que você fizesse. Por quê? Porque a palavra diz que ele já estabeleceu para que eu faça, né? E assim, muitas vezes a gente acaba dispersando as oportunidades que Deus coloca nas nossas vidas. E assim, muitas vezes a gente vai dar conta disso. Chegar lá e falar assim, ó, filho, eu queria que você tivesse feito tudo isso aqui. Se você tivesse falado aquela hora para aquela pessoa, a vida dela poderia ter mudado. Mas por causa que você não falou com aquela pessoa, você não entregou a mensagem que eu falei para você, essa pessoa sofreu por mais um tempo até eu levantar outro homem, outra mulher de Deus para ir lá falar essa palavra para a mulher. E a gente precisa ter isso, porque a gente precisa ter uma responsabilidade, né? De entender que o Senhor, Ele confia as coisas para a gente. O Senhor pode fazer no estalar de dedo? Pode, mas tem coisas que Ele confia ao homem fazer. Tem coisa que tem mensagem que Ele vai confiar o homem a entregar. Tem um abraço que Ele vai confiar um homem ou uma mulher para entregar uma pessoa, como eu já vi. Do nada a gente estava num lugar, Deus falou para uma pessoa, vai lá e abraça aquela menina. E aí? E se a pessoa não tivesse ido? Ela foi, entregou a palavra do Senhor, falou que o Senhor ama ela realmente estava ali aquebrantada, porque querendo não estava tocando um show de louvor. E aí assim, ela pegou e ali ela foi. Eu creio que ela teve uma experiência com Deus e mudou a vida dela. Eu creio que a palavra foi, Deus te ama, volta aos caminhos do Senhor, não anda pelo caminho que você está andando. E a pessoa, com certeza, eu creio que ela voltou para os caminhos do Senhor. E eu creio que ela deve estar firme até hoje, porque a gente precisa crer que as pessoas vão se firmar com o Senhor e elas não vão se desviar, né? Em 2 Timóteo, Giba. Aqui, 2 Timóteo 2, do 1 ao 2. Fala aqui. Tu, portanto, meu filho, sê forte na graça que há em Cristo Jesus e nas coisas que ouviste de mim entre muitas testemunhas. As mesmas confiam a homens fiéis, que sejam capazes de também ensinarem aos outros, né? Aqui ele está dizendo o quê? A gente precisa ser forte porque na graça que o Senhor nos dá, na graça que o Senhor concedeu nas nossas vidas, né? A graça que há em Cristo Jesus, né? E aqui ele fala que a gente ouviu, né, de muitas testemunhas e que a gente possa ter a capacidade de também ensinar. Então, a partir do momento que nós ouvimos a palavra do Senhor, a gente tem algo para falar do Senhor para outras pessoas. E muitas vezes a gente fala, mas o que eu vou falar? O que eu vou fazer? Deixa o Espírito Santo te usar. Você fala, Senhor, eu estou indo ali entregar, o Senhor vai fazer, o Senhor vai falar todas as coisas através de mim. Porque a gente mesmo não pode nada, vamos ser bem sérios. Se não for o Espírito Santo através das nossas vidas, a gente não pode nada. Eu canso de falar isso para todo mundo. A gente pode se farfar de falar, mas se não for vindo do céu e a pessoa não estiver quebrantada, a pessoa vai ouvir por um lado, sair e ouvir pelo outro. E em 2 Coríntios também, Giba, no 12, 2 Coríntios 12, do 9 e o 10 que eu vou ler. Deixa eu só chegar lá. 9 e o 10. E ele disse-me, a minha graça é suficiente para ti, porque na minha força se aperfeiçoa na sua fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Aqui diz, né, que a graça do Senhor é suficiente para as nossas vidas, né? Não adianta a gente procurar inúmeras coisas. Por quê? Porque quantas vezes a gente estava fraco, eu já contei esse testemunho aqui, no meu momento mais fraco na fé, Deus me usou para falar com um jovem, e o jovem estava passando por uma situação, e aí ele veio falar comigo, eu percebi que ele estava indo, o Espírito Santo falou, fala, conversa com ele, chama ele de lado. Eu fui, conversei com ele, ele expôs para mim, ele falou, tio, mas você não vai entender. Aí eu falei, conta. Aí ele contou, tudo que ele contou eu já tinha vivido. Eu falei assim, eu sei o que você está sentindo, eu também já passei por isso. Na hora eu não entendi o porquê que eu passei, mas agora eu entendi. Filho, vai dar tudo certo. É só confiar em Deus, as coisas vão dar certo.
Porque assim, muitas vezes a gente passa por algumas situações e a gente não pergunta e não tenta entender o porquê. A gente só fica reclamando, murmurando. Deus, por que aconteceu? Por quê? Porque a gente precisa ser uma prova viva. Quando a pessoa fala assim, mas você não sabe o que eu passei. Filho, eu já passei por inúmeras situações. E Deus vai usar sempre a gente assim. A pessoa fala, eu tô falindo. Aí vem uma outra pessoa, não, calma, vai tudo certo. A pessoa fala, não, como? Eu falei, filho, eu já passei por isso. Ou aconteceu alguma coisa de uma perca muito grande na família. Porque você não sabe a dor que eu estou sentindo. Eu falei, eu já senti isso também. Como dos inúmeros testemunhos, a gente não escuta falar que o Senhor trabalha assim. Aí a pessoa fala, mas você não vai entender. Eu falei, já entendi, a minha história é assim, assim, assado. Do mesmo jeito que eu consegui vencer, você também vai conseguir. É isso que eu canso de falar para os jovens, né? E eu lendo esse livro aqui de 2 Coríntios, Deus me fez lembrar da passagem do filho pródigo, lá em Lucas, né? Do versículo 19 ao 11, fala que Lucas 15, do 11 ao 24, Giba. Mas eu vou dar uma resumida, porque senão vai ficar duas explicações muito grandes. Do versículo 11 ao 19, o filho mais novo, ele pediu todos os seus pertences que pertencia e foi viver o mundo, né? Todo mundo sabe dessa história. Mas ele estava morto, né? Em seus pecados. Espiritualmente ele estava morto. Como o Senhor fala lá em Coríntios, ele estava morto em seus pecados, as suas transgressões, porque ele saiu no mundão, com dinheiro e saiu para viver. E na palavra diz que ele pecou, ele causou. Aí quando ele ficou sem dinheiro, sem nada, aí ele lembrou que na casa do pai dele tinha um alimento, né? Só para resumir um pouquinho. Aí ele volta. Aí do versículo 20 ao 22, fala, quando o pai viu seu filho, ele teve compaixão e recebeu com amor, né? É a mesma coisa o Senhor sabe que a gente estava perdido. Ele estava ali, só esperando. A partir do momento que nós voltamos para a casa do Senhor, Ele nos recebe com a compaixão e com o amor maior do mundo. Os pastores também, glória a Deus pela vida dos pastores, nos recebem com amor. A pessoa pode fazer o que for, mas os pastores recebem com amor. Por quê? Porque é uma alma que está ali. E o Senhor, Ele sabe a importância que tem, né? E os pastores também, né? E aí, no versículo 23 ao 24, o pai prepara um banquete para o seu filho, né? Porque ele estava lá morto. O pai, nessa passagem, o pai não tinha notícia nenhuma do filho. Você imagina um filho sumir no mundo, você não tem nenhuma notícia. Hoje em dia tem um celular, tem um e-mail, tem um telefone. Antigamente não tinha. Antigamente ele nem sabia para que lado o filho dele foi. Ele saiu por essa estrada e foi embora. E aí? O sentimento dele é que ele tinha perdido um filho. E é a mesma coisa, quando a gente sai dos caminhos do Senhor, o Senhor tem esse sentimento também. Fala, nossa, tem um filho meu que está partindo. Partindo para longe da minha presença, né? Mas, quando a gente volta para os caminhos do Senhor, o Senhor nos recebe com amor e compaixão que nem este pai recebeu, né? O filho mais novo. É assim, ele tinha todos os motivos para falar assim, você foi e gastou toda a sua herança, agora você quer voltar? O filho falou, eu vou voltar para ser servo. Só que assim, o pai, ele entende quem é o filho. Ele sabe o que ele é. E ele fala assim, não, você não vai ser servo, você é o meu filho. É a mesma coisa o Senhor com a gente. A gente é filho de Deus. Deus, ele tem um amor, ele anseia estar conosco. E a partir do momento que a gente volta para a casa do Senhor, o Senhor anseia em fazer um banquete. Ele para tudo que está fazendo, ele traz as melhores vestes, coloca um anel no dedo dele. E ele é meu filho, ele vai ter o mesmo posto que ele tinha antes. Ele vai ter a mesma importância que ele tinha antes. É a mesma coisa a gente com o Senhor. Quantas vezes a gente conhece, fulano se desviou, isso e aquilo, não sei o que dos caminhos do Senhor. Mas a partir do momento que ele voltar para a casa do Senhor, o Senhor vai receber ele com os braços abertos, gente. O Senhor, ele vai fazer uma festa, haverá festas no céu para aquele que está perdido e voltar aos caminhos do Senhor, né? E eu queria só falar mais um pouquinho que Deus nos amou tanto, que quando a gente estava morto, mesmo assim, Ele nunca deixou de olhar para nós. Quando a gente estava morto lá fora, pecando espiritualmente, não estava nem aí para o Senhor, fazendo o que vinha, que dava na telha, não estava nem aí para as consequências, o Senhor, Ele estava vendo tudo. E eu creio que Ele estava com o coração entristecido. Por quê? Porque nós estávamos tomando um caminho que não agradava o coração do Senhor, que não era o plano que Ele estabeleceu para as nossas vidas.
Porque o Senhor, Ele nos concedeu, Ele nos conhece desde o ventre da nossa mãe. Ele já estabeleceu toda a nossa linha do tempo. Só que a gente tem o livre-arbítrio e muitas vezes a gente acaba se desviando dos caminhos do Senhor. E o Senhor, Ele sabe, o Senhor, Ele é compassivo. O Senhor, Ele tem um amor tão grande por cada vida, né? Mas Ele nos dá mais uma chance, né? Através de Jesus. Jesus, Ele veio, sofreu, morreu por nós. Ele redimiu todos os nossos pecados. Para quê? Para que a gente possa ser uma nova criatura. A partir do momento que a gente é uma nova criatura, a gente começa a receber os direcionamentos do Espírito Santo, que é o nosso Consolador, nosso ajudador. Eu falo para a Tawana assim, sabe? Eu falo assim, eu preciso conversar com o meu patrão, porque eu sou dono do meu converso, mas ele é meu patrão. Eu converso com ele e falo assim, Senhor, eu preciso disso, disso, daquilo. Senhor, eu quero fazer isso e isso com a minha agenda. Tal dia eu não quero trabalhar. Eu converso com o Senhor e as coisas têm dado certo. Por quê? Porque eu tenho pedido a orientação dele primeiro para todas as coisas. Eu podia muito bem fazer a minha vontade? Podia. Mas eu tenho esse entendimento que ele me deu uma chance de ser uma nova criatura e eu preciso fazer aquilo que está no centro do coração da vontade dele, não a minha. Porque a minha muitas vezes é errada. Muitas vezes eu tenho vontade de fazer inúmeras coisas, mas não está no coração do Senhor. E se não estiver no coração do Senhor, lá na frente vai dar errado. Que nem o nosso irmão fala, vai dar meleca. E aí o que acontece? A gente vai ficar lá remoendo os problemas, né? Mas eu creio que a gente recebe a graça do Senhor para fazer as boas obras, né? Porque tem obras que não são boas? Tem. Lógico que tem, gente. Porque ninguém é perfeito, ninguém faz só coisas boas. Tem coisas más. Muitas vezes a gente faz com a intenção de fazer, outras vezes a gente faz sem a intenção de fazer, mas a gente fez. E assim, mas a gente precisa focar em fazer as boas obras que o Senhor já estabeleceu nas nossas vidas. Porque a palavra diz dele, o Senhor já estabeleceu para que nós andássemos nela. É o versículo Efésios 2:10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus já estabeleceu para que andássemos nela. Então assim, o Senhor já estabeleceu todas as coisas. Basta a gente procurar o direcionamento do Senhor e entender que Ele é o Senhor das nossas vidas. Ele vai dirigir. Porque quando você é servo de alguém, se alguém falar para você vá, você vai. Se alguém falar você fica. Por quê? Porque você obedece o seu Senhor. Então a gente precisa realmente, né? E eu queria deixar só um último versículo, Giba, que é o último versículo da Bíblia. Que a graça do nosso Senhor Jesus, está em Apocalipse 22:21. Que a graça do nosso Senhor Jesus esteja com todos vocês. Amém, irmãos? Foi até aqui Deus me deu e eu agradeço a minha oportunidade. Dá a benção? Paz, irmão, então vamos dar a benção apostólica, glória a Deus. Pai amado, Pai querido, muito obrigado, Deus, porque até aqui o Senhor nos guardou, até aqui o Senhor guiou as nossas vidas. Muito obrigado, Deus, pela Tua graça que nos alcançou, porque nós mesmos não merecemos nada, mas pelo Teu amor, pela Tua compaixão, o Senhor tem concedido grandes coisas para as nossas vidas. Pai, muito obrigado, Deus, porque nós estamos aqui para ser servos fiéis ao Teu chamado, para que a gente possa andar, Senhor Jesus, conforme o Senhor deseja, que a gente venha realizar todas as coisas para a Tua boa obra, meu Pai, e que nós venhamos, meu Pai, glorificar o Teu nome, Senhor Jesus, em todas as circunstâncias, meu Pai. Que o Senhor possa despedir o Teu povo, meu Pai, em paz e segurança, do mesmo jeito que o Senhor guardou, meu Pai, eles a vinho, o Senhor vai guardar também, Senhor Jesus, eles na volta para o lar. Acampa, Senhor Jesus, Teus anjos e arcanjos, meu Pai, ao redor dos lares, dos veículos, meu Pai, que nenhuma armadilha, Senhor Jesus, de Satanás, meu Pai, venha sobrecair sobre as nossas vidas, porque nós estamos guardados e selados, meu Pai, pelo sangue do Cordeiro, que é o Jesus Cristo, meu Pai. Então que o Senhor possa tomar, meu Pai, a nossa final de noite, nos abençoa, meu Pai, e nos guarda em nome de Jesus. Amém. E domingo temos culto, né, Gila?